A segunda profecia sustenta que o ser humano se vê confrontado com a mudança dos tempos, que nossa civilização deu passagem a uma nova era, em que todo o universo vibrará mais alto, em paz e harmonia. Os seres humanos são donos de seu próprio destino, e no momento entre o final de um ciclo e o começo de outro, podem decidir como mudar seu comportamento. A mudança dos tempos, de toda maneira, terá lugar, já que faz parte dos processos do universo. Através de nossas decisões, podemos intensificar a destruição ou buscar um caminho que facilite a mudança. Se a maioria dos seres humanos decidir sincronizar-se com a natureza, sentir a essência de tudo que existe, aumentar seus níveis de energia interna, avançaremos rapidamente para transformar nossa sociedade. Este caminho tornaria desnecessárias as aprendizagens, às quais nos veríamos confrontados com os desastres anunciados nas profecias seguintes, conduzindo-nos a uma nova era de um modo muito menos trágico. A mudança dos tempos pode ser fácil se nos encontrarmos conosco, se nos ajudarmos uns aos outros. Essa é a maneira de evitar a realização das profecias obscuras. Novamente nos reunimos para escutar os ecos das vozes dos maias. Eles nos falam de um caminho para assumir a vida e as decisões de maneira consciente. Eles viveram sem fronteiras, sem limites nem propriedades, somente em busca do bem comum. Desapareceram misteriosamente no ano 830 d.C., de uma maneira ainda não explicada cientificamente. No clímax de sua civilização, não pretendiam ter a resposta para todas as perguntas do mundo. Queriam simplesmente viver em sincronismo com a natureza e com a mente aberta para o cosmos. Com a primeira profecia, eles nos tornam conscientes de que não somos rodas soltas no universo e que ele tem ritmos que começam e terminam. Com a segunda profecia, eles nos entregam um espelho para refletir nossas relações. As relações que temos com nós mesmos e as que temos com os outros. Na terceira profecia, o que devemos analisar é nossa relação como indivíduos e como espécie no planeta onde vivemos. Acompanhem-nos para unir os elementos que normalmente vemos soltos, para transformá-los em uma força geradora de consciência, abundância e prosperidade. Na primeira profecia, os maias afirmam que o universo tem ciclos, períodos de tempo que começam e terminam como o dia e a noite. Que nós nos encontramos atualmente no final de um ciclo, em um período de transformação, chamado o Tempo do Não Tempo, que terminará no sábado, 22 de dezembro do ano 2012, e mudará por completo o planeta e a humanidade. Afirmam que o sistema solar se desloca em uma elipse que o afasta do centro da galáxia, de onde recebe a cada 5.125 anos um raio sincronizador. É como o pulsar constante do coração da galáxia. Palpita para sincronizar todos os seres vivos do universo e aumentar periodicamente seu nível de vibração, conduzindo-os a uma maior harmonia. Previram que na quarta-feira, 11 de agosto de 1999, a Lua eclipsaria o Sol e os planetas do Sistema Solar iriam se alinhar para refletir sua energia para a Terra, acelerando o processo de transformação. Na segunda profecia, os maias dizem que, ao aumentar a frequência de vibração do planeta, nossas células, que também vibram permanentemente, procurariam sincronizar-se harmonicamente com o novo ritmo de vibração. As células procuram equilibrar-se com o planeta, produzindo enormes mudanças no comportamento. O ser humano enfrentará seus medos, suas angústias, todas as baixas vibrações, para curá-las e poder assim vibrar mais alto com o planeta e com o universo. O medo, o ódio, a agressão e a intolerância produzem vibrações baixas. O amor, a compreensão e o respeito por tudo que existe produzem vibrações altas.
O comportamento do ser humano pode diminuir ou aumentar sua energia interna. Quanto menor a energia interna, maior a depressão e a escuridão. Quanto maior a energia interna, maior a paz e a felicidade. A verificação dos resultados de seu comportamento diante de qualquer fato permite saber se a atuação serviu para aumentar ou diminuir sua energia interna. Se o ser humano alterou sua paz, é que agiu sem respeito pelos outros, seguramente desde a inconsciência, diminuindo sua energia vital e produzindo um estado de vibração baixa. Se ele se sente bem, é que agiu com compreensão e respeito, valorizando e agradecendo o acontecimento como uma oportunidade para aprender sobre a vida. Em outras palavras, agiu com sabedoria, aumentando sua energia vital e produzindo um estado de vibração alta. A segunda profecia diz que nós nos encontramos no grande salão dos espelhos, no tempo em que cada ser humano é seu próprio juiz. É sua última oportunidade para aprender sobre nosso comportamento e mudar. A terceira profecia diz que uma onda de calor aumentará a temperatura do planeta, produzindo mudanças climáticas, geológicas e sociais, em uma magnitude sem precedentes e a uma velocidade assombrosa. Os maias dizem que o aumento da temperatura se dará pela combinação de vários fatores, alguns deles gerados pelo ser humano, que em sua falta de sincronismo com a natureza, só pode produzir processos de autodestruição. Outros fatores serão gerados pelo Sol, que ao acelerar sua atividade pelo aumento de sua vibração, produz mais irradiação, aumentando a temperatura do planeta. Cada um de nós, de uma forma ou de outra, ajudou a desflorestar o planeta ou a contaminá-lo. Com os nossos automóveis, jogando lixo nas ruas ou nos parques públicos, contribuindo para que o clima da Terra se volte contra nós. As mudanças já estão ocorrendo, mas como estão acontecendo muito lentamente, nós nos adaptamos a elas e nem as percebemos. O processo global de industrialização que teve lugar no século XX contaminou dramaticamente a atmosfera com suas emissões de gases tóxicos. A chamada chuva ácida, um subproduto da queima de carvão ou derivados do petróleo e das emissões de sulfetos e óxidos de nitrogênio na indústria, tem lugar no mundo todo e concentra-se nas áreas urbanas. Corrói os monumentos e pontos, destrói a pintura externa, mata os bosques, causa danos à vida marinha e aos solos cultivados, transforma a água potável em tóxica e reduz a visibilidade. As chaminés contaminantes de milhares de fábricas, indiferentes ao dano que provocam, modificaram as temporadas de chuvas, as estações e o clima. Em milhões de lugares do planeta, ainda se cozinha com carvão e lenha, criando fogueiras que emitem grandes quantidades de fumaça, cinzas, vapor de água e gás carbônico. Tudo isso deu lugar ao aparecimento do efeito estufa, pois as concentrações de partículas de carbono que queimam flutuando na atmosfera reagem quimicamente com os bióxidos, aumentando a sujeira e a temperatura. O ar que respiramos está cheio de partículas de monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio e de metano. Produtos resultantes da combustão de gasolina nos motores de milhões de veículos e de milhares de usinas térmicas de geração de eletricidade. A depredação de selvas para transformá-las em terras de cultivo ou para ampliar as cidades transformou-se em uma prática comum. Os bosques que purificam o ar ao transformar o gás carbônico em oxigênio são incendiados. O ser humano não é consciente do mal que está causando ao planeta, nem que é preciso plantar para repor a vegetação que consome. O planeta transformou-se em um grande depósito de lixo. Enviamos contêineres com resíduos radioativos para o fundo do mar. Carregamos navios inteiros com resíduos não degradáveis. Todos esses processos alteram a camada de ozônio na atmosfera,
um elemento que pode ser benéfico ou prejudicial, dependendo da altura em que se encontre.